meu amigo Severo Arantes, o Babu, tá pegando do seu pé aqui, André. Ó. Ele mandou um Vai Corinthians, pediu um alô pro Getúlio Pague Menos. Por que será Getúlio Pague Menos, hein? Tá pagando muito, Getúlio? Não sei, fica a dúvida, né? Um abraço então pro Getúlio Pague Menos, que é atleticano e, segundo meu amigo Severo Arantes, é sangue bom, né? Como se diz na gíria. Então, um abraço para você, Getúlio. Obrigado pela audiência aqui do nosso programa. E o Babu, que é vascaíno, tá tirando sarro aqui, ó. Somos um bando de loucos por ti, Corinthians. Manda um abraço pro André. Então, André, tá pegando o seu pé aí. Ô, Babu, é o seguinte, meu amigo. Eu retribuo o abraço, não só para você, como a sua filha também, Maria Elizabeth. Mas aqui, volta para a primeira divisão, aí a gente discute em futebol, tá? Você tá na segundinha aí, procura ganhar a segunda para depois voltar para a primeira divisão para discutir comigo futebol. Um abraço. Ih, Babu, agora você dançou, hein? Agora você dançou. Não, o Babu é vascaíno do Rio de Janeiro, mas em Minas Gerais ele é simpatizante do Atlético Mineiro. É verdade. E eu estou com você, Babu. É nós na fita, garoto. Dizer que não é não, Jorginho. Olha se tem direito, vai dizer que ele não era, agora é. Agora é. Agora Então tá é. Bom, e outro que está mandando mensagem pra gente aqui, que sempre acompanha, aliás, o nosso programa, é o nosso amigo Alex Chua, que é corintiano puro sangue, né, de quatro costados. E, ó, tá pedindo para avisar. Ô, Léo, avisa o André no programa que, como o Galo é nosso freguês, as Marias, chamando os cruzeirenses de Maria, falta de respeito com os nossos amigos cruzeirenses, né? Chamando o cruzeirense de Maria, que não pode fazer isso, o Chua. Mas, enfim, segundo o Chua, tanto o Galo quanto o Cruzeiro são fregueses aí do Timão, André. E aí, André? Não, freguês não é não, viu, Chua? Pelo menos a parte do Cruzeiro aqui não é freguês, não. Você olhar aí, o ano passado aí, que nós ganhamos 2 vezes de você, nós não somos freguês, não. Agora é o seguinte, Chua, a gente tem que dar um método mesmo, porque você soubesse defender, né? Jogou igual time pequeno, só defendendo. O time do Mano é assim mesmo, né? No contra-ataque da firma, né? No contra-ataque vocês foram lá e fizeram o gol. Parabéns, né? Foi uma bela vitória, porque a partida não foi o que foi o resultado, mas não pode tirar só o mérito também, como corintiano, de comemorar. Comemore mesmo. Ganhar do Cruzeiro não é fácil, não. Daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes desse jogo, com os melhores momentos da vitória do Corinthians sobre o Cruzeiro, partida que foi realizada ontem à noite no estádio do Mineirão. Bom, dando sequência aqui no nosso cronograma, vamos falar do jogo entre Vitória e Goiás, né? E o Vitória abriu vantagem, mas o Goiás arrancou o empate no final, né? Nos 2 minutos finais, e com isso conseguiu então ficar com 2-2, né? Ou seja, evitou a derrota na partida, né? O lance aí marcou o primeiro gol da partida, né? O gol desse primeiro gol, né, melhor dizendo, no lance inicial, favorecendo a equipe baiana, né? Tá aí pra você. Acho que foi gol contra ali, não é isso? Não, foi gol do jogador baiano mesmo. Ah, o jogador baiano finalizou, me pareceu aqui no ângulo inverso, que foi gol contra. Mais um gol marcado pelo Vitória da Bahia. Aliás, os 2 gols do Vitória foram do Edno, né? 2 gols marcados pelo Edno, o segundo gol você está vendo nesse momento. 2 para o Vitória da Bahia, portanto, 0 para o Goiás, mas o Goiás reagiu na partida, a gente vai ver no decorrer aí dos lances, né? E conseguiu um empate final de partida, 2 para o Vitória, 2 também para o Goiás. O primeiro gol foi marcado, bola fraquinha, tirando do goleiro ali, à esquerda do goleiro, rente ao poste, né? Rasteira. O Eric marcou um gol para o Goiás, a gente está vendo o replay aí, e na sequência o gol de empate, já quase no fim da partida, marcado pelo Bruno Mineiro. Bruno Mineiro fazendo esse gol, bola tocada de cabeça, tirou do goleiro, encobriu o goleiro. 2 para o Vitória, 2 também para o Goiás. A equipe baiana então fez 2-0 no primeiro tempo, com os gols de Edson, como nós vimos, mas vacilou na etapa final e cedeu o empate, perdendo a chance de sair do chamado Z4, que é a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Jorginho, acontece com frequência também, Jorginho, André. Os times geralmente abrem 2-0 em determinadas partidas e se acomodam de uma certa forma e acabam cedendo empate. A gente tem visto com frequência isso, né? Acontece quase toda rodada aí no Campeonato Brasileiro, né, André? É verdade. Infelizmente, igual a gente já tinha falado em programas anteriores, o time do Vitória é um time muito que consegue grandes vitórias em times grandes e se esbarram em times medianos, ou seja, no mesmo nível que eles se encontram hoje na colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, e se esbarram nesse tipo. O exemplo disso tudo ontem, aqueles minutos de relaxamento, está 2-0, o jogo está ganho,
o Goiás vai lá com muito menos e empata o jogo. São coisas do futebol que acontecem no nosso dia a dia a cada rodada, né, Jorge? Com mérito, mas também com a ajuda do goleiro, né, André? Se você notar, os dois gols, né, do Goiás, o goleiro do Vitória mal posicionado, são duas bolas fáceis de se defender e o goleiro falhou para mim no meu entendimento, porque ele estava mal posicionado. Um goleiro profissional que trabalha a semana inteira, que tem um treinador específico para aquilo ali, e todos eles têm os treinadores de goleiro, não pode posicionar mal igual está. Mas é assim mesmo, né? Para a vitória de um tem que ter o erro do outro. As duas equipes, como você falou, mediana hoje do futebol brasileiro, e o resultado foi igual mesmo, o empate, né? Pena que o nosso Ney Franco não está conseguindo, né, a fazer o Vitória manter uma regularidade de vitórias, né? O Vitória com vitórias, né? Tem que falar desse jeito. Só conhece Vitória pelo nome, né? Porque já venceu, justamente. é complicado, né? Complicado. E lá não é falta de pagamento, não. Salário em dia, lá no Vitória, paga em dia. O Goiás também, salários em dias, né? Então a questão lá não é tixa, não. A questão é técnica mesmo. Muito bem. Algo mais, André? Não. Toca o pau no burro, Léo Baião. Muito bem. Vamos falar então da vitória do Grêmio, né? Aliás, eu tô achando engraçado aqui o seguinte. O texto está dizendo, né, que Grêmio mantém rotina de sofrimento, mas bate Sport e volta a dormir no G4. Quer dizer, eu falei do Mano agora há pouco, que tem essa especialidade em jogar com a equipe voltada para as questões defensivas, né? E essa especialidade não é só do Mano, não, né? O Felipão é expert em jogar fechadinho ali para contra-atacar e ficar voltado mais para a marcação. E o Grêmio com muito sofrimento, mas conseguiu o objetivo, né? Venceu por 2-0 o Sport, jogando ontem em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, na noite desta quarta-feira. Vamos ver aí os gols do Tricolor, né? O Tricolor do Rio Grande do Sul. O primeiro gol foi marcado pelo Alan Ruiz, né? Chutou forte, de média distância, né? Surpreendendo o goleiro da equipe do Sport. Belíssimo gol. Alan Ruiz, portanto, abriu o placar para o Grêmio, para o Tricolor do Rio Grande do Sul. Vamos ver de novo, chute forte ali de perna esquerda, né? Surpreendendo o goleiro. E na sequência, num contra-ataque rápido, o Dudu foi lançado, tirou do goleiro com categoria, finalizando 2 para o Grêmio, 0 para o Sport. Modificado com Fernandinho e Ruiz, o Tricolor teve dificuldades de atacar, sofreu pressão do time adversário. O Leão, né, como chamaram o Sport, foi ousado até em determinado momento, mas o Grêmio, usando daquele método convencional, que é o contra-ataque, acabou surpreendendo e no contra-ataque, né, não pela vitória, mas no contra-ataque, e vencendo por 2-0 o Sport. Fez o dever de casa, né, embora tenha passado por dificuldades, né? Jorginho. Eu tô com uma mensagem aqui do Carlos Silva, né? Ô Carlos, você mandou a mensagem, né, no bloco anterior, mas eu estava esperando chegar, né, o momento que você dizendo que nós pegamos muito pesado aqui no programa em cima do Filipão, que o Filipão ontem mostrou aí que não é o que a gente fala. Ô Carlos Silva, a gente fala no momento que o Filipão disputou uma Copa do Mundo, ele deixou a desejar. No momento que o Filipão lança o Grêmio na retranca e deixa às vezes de vencer uma partida, a gente comenta aquilo que a gente entende que é a falha. Mas no momento que o Filipão, né, abre o jogo, põe um time para frente para jogar, como fez com o Sport, né? Ontem, que foi uma vitória realmente convincente, uma vitória bonita. O time do Grêmio jogou bonito, jogou bem. Nós temos que cumprimentar o Grêmio e te cumprimento também pela belíssima vitória de ontem. Continuo vendo essas mambaias aí e pode mandar o seu recado que a gente vai estar sempre lendo aqui. André, antes de você falar sobre esse jogo, se você me permite, Jorginho, Gabriel, corta para cá. Corta para 18. Não, 18 não pode cortar para 18 não. Que isso? É o seguinte, eu tenho uma má vontade com o Filipão e assumo publicamente, porque jamais nós esqueceremos, né, sobretudo as novas gerações, daquela humilhação do 7-1 sofrida. Não precisa de falar do placar de novo, incomoda até ter que repetir o placar, mas aquela humilhação é uma humilhação histórica, vexatória. Então, enquanto eu lembrar disso, enquanto eu falar do Filipão, vou recordar dessa atuação esdrúxula, ridícula da seleção brasileira na Copa do Mundo deste ano em casa. Então, se o Filipão fizer chover no Nordeste, ou onde não estiver chovendo, até aqui mesmo, eu não vou ter boa vontade com ele, porque sei lá, eu tomei antipatia do Filipão, a verdade é essa, depois daquele 7-1, sobretudo, Jorginho, por ele não assumir as suas culpas devido àquela goleada. Agora sim, André, o seu comentário, as suas opiniões aí sobre a vitória do Grêmio. Sem dúvida nenhuma, foi uma bela vitória para o Grêmio, já que tinha perdido, né, o último jogo para o São Paulo dentro de casa. Agora,
É tal negócio, né? O esporte só joga a bola e quando joga dentro de casa. Vai passear no outro estádio, sapecado na orelha dele. Então, mérito do Grêmio que ganhou, mas também não ganhou aí, para se considerar um time aí do nível do Grêmio, né? Um grande time, para se falar que foi uma belíssima vitória. Mas como é que chama o rapaz aí? Carlos Silva. Carlos Silva, eu não sou a favor de futebol retranqueiro, não. Eu gosto de futebol arte. O nosso futebol brasileiro foi conhecido pelo mundo pela arte de jogar futebol, que é futebol alegre. Quando se encontra Filipão, Mano Menezes, que faz aqui 3, 4 bolas de meio de campo ali, para aprender o futebol, não me agrada, você me desculpa, mas é a sua opinião, eu respeito. Um abraço. É mais volante do que pátio de concessionária, né? Se juntar o Filipão com o Mano Menezes. Bom, é o seguinte, para fechar aqui o segundo bloco, o Flamengo também esteve em campo ontem à noite e o Rubro Negro Carioca jogou fora de casa e venceu com muitas dificuldades, com muito aperto, mas ganhou fora de casa do Figueirense por 2-1, jogando no estádio Orlando Scarpelli. O Rubro Negro abriu o placar, né, o cruzamento do João Paulo, jogada já manjada, finalização do Eduardo da Silva de cabeça logo no início da partida, abrindo o placar para o Mengão, 1-0 Flamengo. Finalização aí do Eduardo, a bola foi no meio do gol, mas o goleiro não conseguiu defender. 1-0 para o Rubro Negro Carioca, mas a equipe rubro-negra sofreu o empate, né? Bela jogada do time do Figueirense. O jogador recebeu a bola ali, ó, o Mazola, tirou do goleiro, tocou bonito, né? De curva. O Paulo Vitor não conseguiu alcançar. E o time catarinense, então, chegou ao empate. Mas o rubro-negro não desistiu e aos 48 do segundo tempo, já no abafa, né? Conseguiu ali o gol, que é o tiro de misericórdia, né? Porque é o gol no finalzinho da partida que marcou a vitória do Flamengo por 2-1. Final do jogo, no Orlando Scarpelli, Flamengo 2, Figueirense 1, gol do Nixon, né? E em jogo de chances desperdiçadas pelo Nixon, que salvou o Clube Carioca e garantiu o triunfo por 2-1 lá no Orlando Scarpelli pelo Campeonato Brasileiro. Jorginho, estava vendo esse jogo ontem, eu como rubro-negro, publicamente sempre digo isso, não escondo para ninguém, fiquei muito chateado com o desempenho da equipe, sobretudo por desperdiçar tantas chances. Mas no final, o time que buscou mais o jogo, que foi o Flamengo, acabou sendo premiado com esse gol e com essa vitória, né? Você assistiu o jogo, mas torcendo, né? Com aquele coração rubro-negro que a gente sabe que você sempre teve, né? Passando raiva. Mas foi um jogo em que o resultado fez justiça, porque o Flamengo não merecia ontem sair lá de Santa Catarina com um empate, né? O Flamengo jogou muito mais, o Flamengo teve mais chance no jogo. No início da partida teve um pênalti não marcado a favor do Flamengo também. Logo em seguida o Flamengo veio, fez o primeiro gol. Então foi um jogo em que houve muita vontade, houve muita movimentação. O Figueirense também no segundo tempo pressionou muito o Atlético, que é assim que eles jogam lá, né? Essas equipes menores jogam nos seus campinhos lá mais apertados, com a torcida ali dando de cima ali. É assim mesmo que joga, né? E o Flamengo soube preparar para sair para os contra-ataques. No segundo tempo, sim, matou o jogo no contra-ataque. O Nixon, né? Que alguns comentaristas até já davam assim como errada a substituição do Luxemburgo. Não sei se você assistiu mais ou menos no mesmo canal que eu estava vendo. Criticando, né, que o Luxemburgo não deveria ter tirado o Alex, né? Para colocar o Nixon. E o Nixon foi lá e fez o 2-1, né? E o Flamengo saiu de lá com uma vitória justa, porque jogou mais que o Figueirense. Muito bem, vamos fazer um intervalo. Na sequência, o assunto será o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que ontem foi a campo, foi derrotado pelo Corinthians jogando em seus domínios, né? Jogando no Mineirão. A gente traz os detalhes, os melhores momentos e os comentários sobre esse jogo na sequência, depois do intervalo, aqui no Semana Esportes. Já já a gente volta, 12 horas e 1 minuto, 12 e 1. Sempre lembrando, estamos ao vivo com o Semana Esportes. Até já.